Olá, seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer ter você aqui. Dessa vez eu irei falar de um assunto muito polêmico: os segredos e mistérios que a Rússia esconde do resto do mundo. No presente momento, a Rússia e o seu presidente são alvos dos holofotes da mídia de todo mundo, não é? O motivo é muito óbvio, até porque Putin está fazendo um verdadeiro massacre na guerra na Ucrânia. Enquanto isso, o presidente russo mente descaradamente para seus próprios cidadãos, censurando jornalistas, prendendo pessoas que ousam chamar de guerra o conflito que está acontecendo na Ucrânia e manipulando a mídia nacional. Se Putin diz inverdades para seu próprio povo e o manipula, isso pode ser uma evidência de que ele enganaria facilmente o resto do mundo. Aparentemente, a maioria dos russos não faz ideia do que está acontecendo na Ucrânia. Muitos dos que têm parentes que vivem em território ucraniano simplesmente não acreditam nos horrores da invasão russa. Para essas pessoas, o que está acontecendo é apenas uma operação militar para libertar as vítimas dos neonazistas. E quase não estão tendo mortes. Estimativas apontam que quase 2/3 dos russos apoiam a guerra e acreditam piamente que a Rússia está em uma missão de paz. Isso é resultado da falta de acesso à informação. No geral, a maioria dos russos, especialmente as pessoas mais velhas e que pouco usam a internet, só tem acesso à mídia do governo. Com isso, eles acreditam cegamente em tudo que é dito. Putin acabou com a mídia independente do país e tornou crime qualquer manifestação sobre a guerra que seja diferente do que é divulgado pela mídia oficial do governo. Logo após o início do conflito, a Rússia aprovou uma pena de até 15 anos de prisão para quem chamar a ação na Ucrânia de guerra ou invasão. Recentemente, uma jornalista russa invadiu o noticiário para denunciar o que está ocorrendo na Ucrânia e acabou sendo presa. Ela não foi acusada do crime de publicar informações falsas sobre os militares russos, o que poderia acabar com uma pena de 15 anos de prisão. Na verdade, está respondendo por uma infração administrativa ao se manifestar sem autorização do governo russo. Por que eu estou falando sobre isso? Antes de começar a contar sobre os possíveis segredos que a Rússia esconde, eu preciso deixar claro que Putin é capaz de coisas terríveis, inclusive de esconder armas mortais do resto do mundo. E é exatamente aqui que eu queria chegar. Você sabia que a Rússia possui o submarino mais poderoso e mortal do mundo? Os submarinos da classe Yasen são veículos subaquáticos nucleares de ataque. O primeiro submarino do projeto começou a ser fabricado em 2009, mas devido ao atraso, só foi lançado em 2017. No ano seguinte, começaram os testes no mar, quando soltaram alguns mísseis. Essa nova leva de submarinos russos tem uma história interessante. Apesar de ser a classe de submarinos mais avançada e cara que a Rússia tem, o design original de Yasen vem dos últimos projetos da Guerra Fria. Desde o seu início, o programa Yasen foi assolado por atrasos e contratempos. O colapso da União Soviética foi seguido por extensos cortes orçamentários para a Marinha Russa, além do sucateamento da infraestrutura e da especialização para a construção naval. Um desses submarinos, chamado Kazan, pelo fato de ter levado muito tempo para ser desenvolvido, atualmente conta com a mais avançada tecnologia dos últimos tempos. Em comparação aos mais antigos, esse submarino apresenta novos sistemas de controle, de resgate, de monitoramento de danos,
nova tecnologia de silenciamento, novos conjuntos de sensores e até um reator nuclear atualizado, projetado para fazer menos ruído. Há também relatos de que o Kazan estará armado com o Zircon, o míssil hipersônico russo, supostamente capaz de atingir velocidades quase inimagináveis. Na realidade, esse submarino carrega um armamento convencional avançado, capaz de atingir alvos a longas distâncias. Combinado com várias características inovadoras e sua capacidade de estar em quase qualquer lugar e em qualquer oceano, esse submarino se torna uma ameaça por ser imprevisível. Você consegue chutar o valor para construir um submarino desses? Segundo informações da Forbes, foram gastos pelo menos 200 bilhões de rublos, ou melhor, 3,5 bilhões de dólares. Você deve estar se perguntando, por que diabos a Rússia estaria escondendo um submarino como esse? Certo? Na verdade, esse submarino não é um segredo, já que o seu lançamento foi divulgado por vários sites ao redor do mundo. O que ninguém sabe exatamente é qual seria o poder de destruição desse submarino. Estamos falando de um veículo que anda debaixo d'água e é capaz de lançar mísseis nucleares. Poderia a Rússia estar construindo um arsenal desses submarinos? E qual a intenção em construir armas tão poderosas? São perguntas que provavelmente nunca conseguiremos responder. Sabemos que a Rússia é o maior país do mundo. Ela está localizada em 2 continentes distintos, Ásia e Europa, e abrange cerca de 17 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, quase o dobro do segundo maior país em território do mundo, que é o Canadá. Muitas pessoas suspeitam que dentro desses 17 milhões de quilômetros quadrados existam alguns laboratórios que produzem armas secretas. Uma dessas armas seria o Novichok, uma substância extremamente mortal. Em 2018, Sergei Skripal e sua filha foram envenenados por essa substância, o que estremeceu as relações entre a Rússia e o Reino Unido. Os dois foram atacados pelo gás neurotóxico e quase morreram. As suspeitas são de que agentes russos teriam envenenado Sergei, que no ano de 2000 deixou o serviço de inteligência militar russa por estar farto da corrupção no departamento. Em 2004, ele foi preso na Rússia, acusado de atuar como espião para o Reino Unido, e em 2010 ele foi libertado em uma troca de espiões entre a Rússia e o Reino Unido. Apesar da Rússia negar ter tentado matar Sergei, toda essa história é de fato muito estranha. Investigadores britânicos encontraram vestígios do tal Novichok em Sergei e em sua filha. A existência dessa substância foi descoberta em 1990, quando o químico Vil Marzianov a revelou à imprensa russa. Logo depois, ele fugiu para os Estados Unidos e publicou a fórmula química no seu livro Segredos de Estado, em tradução livre. Em 1999, agentes dos Estados Unidos foram até o Uzbequistão para acabar com um laboratório destinado à produção de armas químicas da União Soviética. Segundo informações de Merzianov, os soviéticos usavam esse local para produzir e testar pequenas quantidades de Novichok. Mas então, quem tentou matar o ex-espião russo e sua filha? Até hoje, isso permanece um mistério. O Reino Unido acusou a Rússia, que negou qualquer envolvimento, e ainda afirmou que o próprio Reino Unido poderia ter produzido o agente tóxico. Os russos também acusaram a Suécia, Eslováquia e a República Tcheca de tal tentativa de homicídio. Alegações que foram negadas pelos respectivos governos. Você não acha toda essa história suspeita? Muita gente defende que a Rússia esteve por trás do ataque por ser o país que inventou o gás tóxico,
e pelo fato de ter experiência com a substância, tornando possível transformá-la em uma arma. Até hoje, ninguém conseguiu descobrir, de fato, quem promoveu o ataque com Novichok, mas, ao que tudo indica, os russos são os principais suspeitos. Ao longo da história, os governantes russos fizeram grandes projetos de construção subterrânea, por vezes com propósitos obscuros. O Kremlin, por exemplo, escondia um quarto secreto que guardava textos antigos. Portanto, não seria surpresa se existisse uma estrutura subterrânea secreta no país. Quando o comunismo surgiu na Rússia, o sistema de governo levantava a bandeira da modernidade, caracterizada pela urbanização e por grandes projetos industriais. Os primeiros planos para um sistema de metrô em Moscou datam dos tempos do Império Russo, embora a construção só tenha começado em 1931. Logo abaixo do metrô tradicional de Moscou, há a linha Metrô 2, que se tornou um dos trilhos subterrâneos mais secretos de todos os tempos. As histórias envolvendo essa linha contam que ela foi criada por Stalin para que ele e seus aliados pudessem fugir em caso de um atentado. Supostamente, essa linha de metrô, que o governo teria a intenção de manter escondida do resto da população, realizava rotas curtas dentro da cidade de Moscou. Se você acha que ela é apenas uma lenda, saiba que após a queda da União Soviética, muitos políticos confirmaram sua existência. Alguns dizem que o metrô abrigava até uma cidade subterrânea chamada de Ramenk 43, que serviria como uma espécie de bunker caso acontecesse uma guerra nuclear. Durante muito tempo, pensou-se que a Metrô 2 fosse apenas uma coleção de linhas de metrô abandonadas. Porém, quando demoliram um hotel da era soviética, descobriram uma rede de túneis que vão do Kremlin, sob o hotel, até um destino desconhecido. O que há atualmente no Metrô 2 de Moscou? Ninguém sabe. O que realmente essa misteriosa linha de metrô esconde, hein? Também é outra pergunta para a qual não temos uma resposta. Há inúmeras possibilidades. Pode ser que a Metrô 2 tenha se tornado um laboratório de armas mortais, ou pode ser que seja apenas uma linha de metrô que realmente está abandonada. No entanto, o fato é que, sabendo das coisas que Putin e a Rússia são capazes, tudo é possível. E você? Também acha que a Rússia esconde muitas coisas do resto do mundo? Eu me despeço por aqui, mas nos vemos em breve aqui no canal Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!